TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do nosso programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/FGFIES, e ainda através do Twitter, @FaculdadeFGF. O programa de hoje tem como tema Direitos Humanos, Intolerância Religiosa. E para falar um pouco sobre esse tema, convidamos ao programa o professor de Direito Constitucional e advogado Daniel Bezerra Montenegro Girão. E ainda o Dr. Wilton Moreira Júnior, advogado militante nas áreas de Direitos Humanos e especialista em Direito Processual Civil. Intolerância religiosa, senhores, doutores, sejam bem-vindos ao nosso programa. Intolerância religiosa, que seria, para quem ainda não conhece, não sabe um pouco sobre o tema, é quando um grupo ou um indivíduo possui sua religião, ou até não possui uma religião concreta, mas ele fere o espaço, fere a dignidade da religião do outro. Seria isso? Exatamente. A intolerância religiosa, podemos dizer que seja quando um grupo de indivíduos, ou um próprio indivíduo, vai contra outro grupo com religião oposta, denegrindo a sua imagem, denegrindo a religião do próximo. O mais interessante é que essa intolerância religiosa, ela prejudica e fere os direitos humanos. Por isso que esse tema é tão palpitante. E o mais interessante ainda, essa perseguição, ela tem como base histórica na antiguidade, na época de Cristo. O próprio Cristo, ele sofreu a intolerância religiosa pelos judeus. Foi condenado, todo mundo sabe, que os judeus levaram ele à condenação, né? E na Idade Moderna e na Idade Média, a intolerância religiosa foi praticada pelos cristãos contra os pagãos, ou pelas pessoas que não tinham aquela religião católica. Já na Idade Contemporânea, é o mais interessante que, recentemente, no século passado, na grande Segunda Guerra Mundial, os maiores perseguidos foram os judeus. Os judeus sofreram intolerância religiosa. Também os testemunhos de Jeová. Só os judeus foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial? Não. Os testemunhos de Jeová também foram perseguidos pelos nazistas. E hoje, atualmente, há intolerância religiosa, sim. Nos Estados Unidos, os mormons, logo no início da sua criação, e até agora, em 1990, são perseguidos. E no Brasil? Muito. O espiritismo, os candomblés, os oguns, os evangélicos, até próprios católicos são perseguidos. Quer dizer que a intolerância, a gente, com os dados, com a informação que o senhor traz para nós, doutor, ela vem desde a antiguidade. Exatamente. As pessoas agredindo a religião do outro, não respeitando o espaço do outro, e até os dias de hoje, onde, como a gente traz, que faz parte dos direitos humanos, faz parte de algo protegido, a livre expressão, a livre da religião, e hoje em dia a gente também tem esse problema. Exatamente. E o mais interessante, aqui no Brasil a gente tem tudo, vamos comemorar uma data, e tem uma data específica, foi a lei 11.635 de 2007, disse que a data 21 de janeiro é a data Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Quer dizer, hoje, no dia 21 de janeiro, nós comemoramos o combate à intolerância religiosa. Que tem como fiéis quando você denigre a religião do outro, você está usurpando o direito humano dele. O que é que você acha, Dr. Wilton?
Essa questão é bem polêmica, né? A gente sabe que, acho que primeiro é bom a gente entender essa questão, a violação de direitos humanos e a violação de direitos fundamentais, como é que isso funciona, né? Há uma distinção inicial entre o que é direito humano e o que é direito fundamental. Os direitos humanos são aqueles direitos na ordem internacional, previstos em tratados internacionais, e a partir do momento em que esse direito humano ele é incorporado numa Constituição de um determinado Estado federal, ele passa a se transformar no chamado direito fundamental daquele respectivo Estado. Então nós temos vários tratados internacionais que falam sobre questão contra qualquer tipo de preconceito, contra racismo, contra a intolerância religiosa, e o Brasil colocou como objetivos da nossa Constituição, né, qualquer tipo como um dos objetivos, lutar contra os preconceitos, lutar contra o racismo, lutar contra a intolerância religiosa. Tanto é que é previsto como um dos direitos fundamentais, né, o direito de liberdade religiosa, desde que esse direito não esteja prejudicando ou violando a dignidade da pessoa humana ou a dignidade de determinados grupos, né? Isso é interessante, porque você pode pensar, Hilton, eu tenho liberdade religiosa para praticar a religião que eu quiser, ou até mesmo para não ter religião. Exato. Não é isso? A Constituição garante. Os ateus também sofrem intolerância religiosa. E não ter religião, eles sofrem. Eu não vou ser seu amigo porque você é ateu. Então, deixando bem claro que intolerância não é só, para quem está assistindo nosso programa, que não é só você ter uma religião e por causa daquela religião você é perseguido. Não, eu também não tenho uma religião, eu quero ficar assim, não ter minha religião, mas mesmo assim ser perseguido por isso. Exatamente. Então, se a gente tem a liberdade de ter a religião que nós achamos adequada, a mais interessante para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, e tem até a liberdade de não ter nenhuma religião, como é que se dá essa intolerância religiosa? Em que momento se dá a perpetração de uma intolerância? Né? Porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem na Constituição a liberdade de expressão. Né? E aí eu até jogo a questão, né? Até que ponto eu posso me expressar e ao mesmo tempo não ofender a liberdade religiosa de alguém, e até que ponto eu estou me expressando e estou ofendendo a liberdade religiosa desse alguém. Justamente, deixando claro que hoje em dia, a gente no dia a dia, a gente vê muito essa confusão, que as pessoas dizem, tenho liberdade de expressão, então posso falar o que eu quiser. E deixando claro que não é bem assim que acontece. Exatamente. O que a gente tem visto é que a liberdade de expressão, como a liberdade religiosa, e a maioria dos direitos fundamentais, eles não são absolutos. E eles têm uma restrição no momento em que esse seu direito ele vai estar invadindo o direito de uma outra pessoa e ofendendo a sua integridade, a sua dignidade, o seu respeito. Né? Então eu posso me expressar, eu tenho esse direito de criticar, até criticar uma religião, mas desde que eu não ofenda essa religião, desde que eu não gere eu não gere uma ofensa de uma forma preconceituosa, né? De uma forma a diminuir a religião do outro. Né? Porque aí a gente vai estar indo exatamente contra o que garante a intolerância, o direito à não intolerância religiosa. Exato. Os direitos humanos, os direitos fundamentais, melhor dizer, todo mundo pensa que é só o Estado que tem que dar os direitos fundamentais para o cidadão. Não. Isso aí chama-se direitos humanos vertical. Também existe o direitos fundamentais horizontal. O que é isso? Os direitos humanos, os direitos fundamentais, têm que ser respeitados também nas relações privadas. Entre particulares. Exatamente. Entre os particulares, os direitos fundamentais têm que ser respeitados. Quer dizer que eu não frequento uma certa religião, eu não frequento uma certa seita, eu vou sofrer intolerância, eu vou dizer assim, você não vai participar desse grupo, eu não quero ser seu amigo, você não pode entrar nesse recinto, você não pode se matricular na faculdade porque eu não tenho aquela religião. Isso é uma forma de intolerância. E o mais interessante, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele expressa claramente que toda pessoa tem a liberdade de pensamento e consciência religiosa. Toda pessoa. O mais interessante que quando eu falo direitos humanos, ele tem esse direito porque ele é humano. Não é porque ele já é humano, ele já tem esse direito. Ele não adquiriu esse direito. Ele já nasce com esse direito. Aí vamos fazer o justnaturalismo, né? Não o justpositivismo. Quer dizer que quando ele nasceu, ele já adquiriu esse direito? Não, esse direito já vem pré-existente a ele.
tá certo? O ser humano, ele tem essa liberdade religiosa porque ele é humano, porque ele é homem. E isso, o homem, ele tem essa liberdade. O mais interessante é que os que sofrem mais essas intolerâncias religiosas são os cultos afros brasileiros, que eles são perseguidos. Ora, em 1957 teve um bispo da Igreja Católica, que eu não me recordo o nome, que ele disse que essas culturas afrodescendentes era uma cultura submissa, era uma cultura que denegria a imagem do ser humano, essa dançando, fazendo as danças. Ele até perguntou para uma sociedade, perguntou até para uns médicos, se aquilo ali prejudicava o indivíduo. Ou seja, ele não se sentiu bem porque feria a religião, a cultura dele, aí buscou meios de atingir aquilo, até perguntando mais. Olha o que é que ele diz: a Umbanda é a revivência das crendices absurdas que os infelizes escravos trouxeram das selvas de suas martirizadas prática africana. Favorece a Umbanda a involuir. Aí, involuir é aumentar a ignorância e agravar as doenças. Quer dizer que a Umbanda, segundo ele, é involuir. Será que é involuir? Será que é involuir e pensar dessa forma? Quem é que tem o direito de julgar o outro e dizer que a sua religião é melhor que a do outro, né? Exatamente. Acho que a questão é essa. Quem tem o direito de dizer que determinada etnia é melhor do que uma outra etnia? Né? Uhum. Então, toda essa questão que gira em torno da questão da discriminação, ela é muito interessante e está muito em voga. Hoje em dia a gente tem a discussão sobre o multiculturalismo, né? A nossa Constituição diz que o Brasil é um país plural, né? Ou seja, nós temos diversas culturas, né? Ao mesmo tempo no mesmo Estado nacional. E isso é muito interessante, isso é enriquecedor e a gente deveria procurar o melhor disso ao invés de tentar gerar atritos, né? As diferenças, elas são muito boas para o crescimento. É quando você aprende com o outro, né? Então a gente tem, acredito eu, que a gente tem que buscar seguir essa linha, né? De que as diferenças, elas são muito válidas, né? E a gente não pode desrespeitar o outro por conta que ele é diferente. E para os telespectadores que estão lá assistindo, se torna até um crime, né? Até mesmo o tanto quanto o racismo, tanto quanto o que a gente vê, porque a gente tem a cultura de pensar assim, quando fala sobre racismo, todo mundo tem aquele, vamos botar assim, aquele ódio, aquela rancor, de dizer, não sei o quê, mas quando chega na parte religiosa, as pessoas já não percebem tanto assim também. E acaba que sendo, vou botar aqui, tentando ser, não sendo legislador, mas acaba que sendo bastante parecido um com o outro, né? Porque você, de certa forma, não concorda e... São formas de preconceito, né? Forma de preconceito. É interessante que a lei que prevê o racismo, que é a 7.616 de 1989, ela prevê não só o racismo, mas ela prevê várias formas de preconceito, inclusive o preconceito religioso e a questão da intolerância religiosa. Hoje em dia a gente não vê muito as pessoas sendo... A gente não vê a discussão, determinado fulano foi preso por um crime de intolerância religiosa. Antigamente a gente não via, hoje em dia já está começando a acontecer. Né? No Rio de Janeiro teve um caso recente. Exatamente. Né? De militar, não foi? Né? Pessoas que já estão chegando a ser presas, porque a lei ela é clara. E ela diz, se você incitar o preconceito religioso, se você praticar o preconceito religioso, você pode ser preso, pena de reclusão. Né? E por conta que você está violando tanto um direito fundamental previsto na nossa Constituição, em tratados internacionais, como também você está violando essa lei federal, que é a lei do racismo, que prevê também o crime de intolerância. Você pode só citar assim por cima, como foi esse caso, para os telespectadores ficarem sabendo? Olha, geralmente esses casos de intolerância religiosa se dão por diferenças de cultos, né? Não vou citar aqui o nome das religiões, claro. Mas determinada religião se dizia superior à outra, e essa pessoa dessa religião, vamos dizer que seja a religião A, né? Religião A e religião B. A pessoa da religião A, ela colocou um vídeo na internet, no YouTube, certo? E ela dizia que aquela religião era superior e menosprezava outra religião, a religião B. Né? Essa pessoa da religião B se sentiu vítima, né? E fez aí uma representação ao Ministério Público. E o Ministério Público tomou as providências, já que esses casos de intolerância religiosa são crimes que a gente chama crime de ação penal incondicionada. Né? O próprio Ministério Público, como detentor da ação penal, ele pode iniciar uma ação penal desde que ele saiba que ocorreu aquele crime. Né? Ele ficou sabendo
da ocorrência do crime, ele, por iniciativa própria, ele pode propor a ação penal. Ele pode fazer a denúncia para dar início à ação penal. Então, nesse caso, essa pessoa comunicou ao Ministério Público, o Ministério Público viu que tinha indícios de crime, né, denunciou, o juiz do caso recebeu a denúncia, deu início à ação penal e decretou a prisão dessa pessoa que lançou esse vídeo no YouTube, né, menosprezando aí a religião dessa outra pessoa. Tem um outro caso emblemático que aconteceu em abril de 2010. Foi um militar, um sargento militar, ele foi condenado a 2 anos de prisão. O que foi que aconteceu? Tinha um soldado, que era hierarquicamente inferior a ele, dizia que era tinha religião candomblé, praticava o candomblé, e tinha um corpo fechado. Aí o sargento pegou o revólver dele, a pistola 9mm, e botou na cabeça dele: você tem um corpo fechado? Então vou provar que você tem ou não tem. Só que esse sargento era o pastor de uma religião. E o militar foi ao Ministério Público Militar e esse sargento foi condenado a 2 anos segundo o Código Penal Militar. Bastante interessante. Ficamos assim, vamos dizer que felizes, a certo ponto, que existe a lei que está começando a agir nesse ponto, né? Mas a gente vai saber um pouco mais disso e vamos ver alguns casos concretos no segundo bloco. Vamos agora para um pequeno intervalo. Voltamos ao segundo bloco do nosso programa Sociedade e Direito, hoje com um tema bastante polêmico, bastante, às vezes, não conhecido por todos, e estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Dr. Wilton, a gente falando de intolerância religiosa, a gente viu no primeiro bloco sobre religiões, a gente falou um pouco sobre as religiões, mas e a outra parte? A parte que também sofre intolerância, mas é a parte que é denominada ateu. Você pode falar alguma coisa sobre essa parte? Isso. A nossa Constituição é uma Constituição muito democrática, né? E ela concede direitos para todas as pessoas de modo geral, sem fazer distinções de credo, crença, cor, etnia, né? Então, é garantido o direito de você não ter nenhuma religião. Eu quero não ter nenhuma religião e ter garantido esse direito fundamental meu. Isso a nossa Constituição ela permite claramente. Então, você não pode sofrer um preconceito por conta que você não é adepto de nenhuma religião X, Y ou Z. É um direito que a Constituição garante, um direito fundamental, e você pode exigir esse tratamento perante, como o professor Daniel falou, né, se a gente for avaliar a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é exatamente a possibilidade de eu garantir um direito fundamental nas relações entre particulares, na medida em que você me desrespeita pelo fato de eu não ter nenhuma religião ou ser ateu, eu posso exigir a garantia desse direito, né, para me proteger desse preconceito, dessa discriminação. O mais interessante é que o ateu, ele é... A nossa sociedade, literalmente, a nossa sociedade brasileira, o maior preconceito é contra os ateus. Ele revela, tem um índice aí, um dado, que ele revela que 84 brasileiros votariam em um negro para presidente e 57 em uma mulher.
32% em um homossexual, mas 13% votaria em uma pessoa que não acredita em Deus. O que seja isso? Essa foi uma pesquisa da revista Veja, em 2007. E ela, olha, só 13% das pessoas dizem assim, eu voto num ateu para presidente da República. Ou seja, essa parte religiosa ela influencia até na escolha do presidente. Exatamente. É raro você ver um deputado, um vereador, um prefeito, um presidente, um senador dizer assim, eu sou ateu. É raro você ver uma pessoa que tem um cargo público de grande elevado, um ministro, os ministros de Estado, os ministros dos tribunais superiores, o ministro do STF, dizer eu sou ateu. É raro. Por quê? Porque ainda a nossa sociedade ela é intolerante ao ateu. E ainda tem outra pesquisa, que as mulheres são mais preconceituosas ainda em relação ao homem. Que, dizendo, as mulheres, só 66% das mulheres, muita gente, não votaria em uma pessoa porque ele é ateu, ateia. O interessante que aí eu acho que a gente teria que distinguir que ninguém pode julgar o outro pela religião que ele tem, e sim por quem você é, pelos atos que você pratica na vida, né? Então, assim, como a gente tem uma cultura tradicional ligada a aspectos religiosos, tanto é que, como o professor Daniel mostrou na pesquisa, poucas pessoas votariam no ateu, isso acaba acontecendo. E é um processo que a gente tem que desmistificar, de que não é porque você é ateu, você não tem uma religião, ou você é de uma religião que sofre algum tipo de preconceito, que você é uma pessoa menor do que outra, né? É algo que a gente vai ter aí que, na verdade, incorporar na nossa cultura, porque a nossa Constituição já garante isso. Interessante que, um caso concreto agora, né? O Ministério Público Federal de São Paulo entrou com ação pedindo uma retratação de um grande apresentador. E ele disse o seguinte, os ateus são pessoas sem limites, por isso matam, cometem essas atrocidades, pois elas acham que são seu próprio Deus. Olha, um apresentador em rede nacional disse que os ateus são pessoas sem limite, por isso matam. Olha o preconceito, olha a intolerância religiosa. É porque eu acho que aí quis dizer que, como eu não tenho uma religião, então eu não tenho limites. Eu não vou me controlar porque não tem uma pessoa que me controle. Isso Exato. é um preconceito. E quem põe limites no ser humano são três coisas, a ética, a lei e o medo. Tá certo? Se ele não é ateu, ele vai ter limites pela ética, que ele provavelmente deve ter ética, e a própria lei vai impor limites. Óbvio. Não precisa, como diz esse apresentador, ele não tem limite porque não tem Deus. Não olhamos para esse lado. A partir do momento que a gente vive num Estado de direito e num Estado considerado laico, né, o Brasil é um Estado laico, ou seja, é um Estado nacional que não tem uma religião, não é adepto de uma religião X ou Y. É um Estado imparcial em termos de religião, né? Então deveria ser mais garantido ainda, né, a possibilidade de você não sofrer preconceito por você não ser adepto de nenhuma religião. Interessante, que a nossa própria Carta Constitucional, no seu preâmbulo, ela cita Deus. Perfeito. O nosso Estado, ele cita Deus sem nenhum problema. E eu acredito em Deus. Eu sou, por exemplo, os espíritas, eu sou espírita. Nós sofremos muito, muito. Só para você ter ideia, eu estava na calçada, em frente ao meu centro, e um pastor passou. Ele vai para outra calçada para não passar na calçada do centro espírita. Aí eu olhei assim, por que ele faz isso? Será que ele é preconceituoso? Não sei, tem que perguntar. Mas as religiões, as pessoas que têm religiões, que são a minoria, sofrem muitos preconceitos, intolerância. Podemos dizer hoje, quem sofre mais intolerância são os testemunhos de Jeová, os espíritas e as pessoas que são dos candomblés. Religiões de natureza africana. E religiões de natureza africana. Essas três são. Os católicos também sofrem. Os evangélicos também sofrem. Também. Mas em um grau muito menos. Por quê? Porque são maiorias. E o nosso querido Hilton, ele tem um caso concreto sobre o testemunho de Jeová, né, Hilton? Isso. Na época que eu advogava no escritório Frei Tito de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, eu acompanhei um caso de intolerância religiosa aqui em Fortaleza, no Ceará. Não conheço nenhum outro caso que chegou à justiça nesse sentido, mas esse realmente chegou. E a situação foi exatamente a seguinte.
Determinado indivíduo participava da religião Testemunho de Jeová e ele foi desassociado da religião. Você é desassociado quando aquela religião decide lhe colocar para fora. Então ele foi desassociado e a partir desse momento eles pregavam, né, segundo o relato dessa pessoa, que as pessoas que continuavam na religião, amigos dele, até parentes, não poderiam mais ter contato com ele, porque agora ele era um desassociado. Então ele tinha, por exemplo, uma irmã que ainda era testemunha de Jeová, e o que aconteceu? Era pregado para ela que ela não poderia mais manter contato com ele. Então, uma situação absurda de você chegar em casa para conversar com a sua irmã e ela não falava com você, se retirava. E vai de conta até o próprio artigo da Constituição que protege a família, né? Que a família é a base da sociedade. Exatamente. E aí nós verificamos que isso também estava ofendendo a lei do racismo, que fala também de tolerância religiosa, que diz no artigo 14 que você não pode impedir ou dificultar a convivência social. Isso é uma espécie de preconceito e intolerância. Com certeza. Foi feita uma representação ao Ministério Público, o Ministério Público entendeu que tinha indícios de materialidade delitiva, fez a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, deu início à ação penal e esse processo está tramitando. Né? Não sei agora em que nível está, mas foi um caso concreto aqui que a gente vê na nossa justiça aqui em Fortaleza, de um caso que chegou na justiça e que cabe agora ao judiciário analisar com a devida parcimônia, avaliando tudo que até a gente discutiu aqui, todas essas questões, o que é liberdade de expressão, o que vai ser intolerância religiosa, e tentar encontrar aí uma solução mais adequada e verificar se é um caso de crime de intolerância religiosa ou se não. O que podemos ver é que a gente foge daquele, como se for a liberdade de expressão, a gente foge um simples preconceito e acaba virando um próprio racismo, uma própria ofensa à dignidade da pessoa humana. Exatamente. E por sinal está sendo criado até a Associação Brasileira de Apoio às Vítimas de Intolerância Religiosa, eu já fiquei sabendo, né? E que vai ser mais um mecanismo aí para quem se sente vítima de algum tipo de preconceito dessa forma, poder procurar, buscar uma ajuda. Acho que você tem que tentar valer o seu direito, não precisa ficar calado, você tem que falar para que esses atos não voltem a acontecer. Exatamente. O mais interessante, um outro exemplo prático que podemos citar, foi o chute na santa. Não sei se vocês lembram que um pastor de uma igreja chutou uma santa, uma imagem da igreja católica. Aí o que aconteceu? Aí ele foi condenado a 2 anos de reclusão, foi condenado em 1999, a 2 anos de reclusão, e só que ele com direito à suspensão condicional, ele teve o direito de suspensão condicional dele, da pena. De 2 anos de reclusão, o Tribunal de Justiça o condenou, né? Foi o primeiro juiz singular, o Ministério Público ofereceu a denúncia, e o Tribunal de Justiça condenou, aceitou a sentença do juiz singular a 2 anos. E o mais interessante, a igreja que ele fazia, que ele se congregava, a igreja que ele participava, não se manifestou em nenhum momento, não pediu desculpa, não falou nada. Aí eu fico imaginando, e aí, o que vamos fazer? Será que o ato que ele fez foi correto? Chutar, é uma imagem, tá bom, é uma imagem, mas essa imagem representa muito por uma certa religião. Só para você ter ideia, tem um caso interessante lá em Feira de Santana. Existem várias ruas na Feira de Santana que são nomes de deuses ou de santos de Candomblé, das culturas africanas. Aí o prefeito, que era de outra religião, criou uma lei dizendo que não poderia ter nomes de santos ou de pessoas de cunho de africano. Aí tirou o nome de Exu, botou Bartolomeu Dias. Olha aí, será que esse prefeito está utilizando o poder executivo, interferindo no poder legislativo, para dizer, crie-se uma lei para que não pode mais colocar nomes santos nas ruas? Aí nesse caso, fere, além da própria religião, fere também a cultura do Estado, cultura exatamente, que ele era para ter visto isso. Só para ter ideia, a cultura afro está basicamente em 2 polos, né? Que é na Bahia e em São Luís. Em Salvador e São Luís. Imagine, se eu chegasse aqui, eu sendo governador do estado da Bahia, dizendo, não pode mais ter não pode ter mais culto, não pode ter mais nomes em ruas de candomblés. E aí?
É muito complicado, né? Não. Muito complicado. E deixa o alerta até o contrário. Se fosse algum dia o contrário, a pessoa chegasse, dessas religiões, chegasse proibindo a própria religião que é maior, né? Se fosse ao contrário, porque hoje em dia a gente, não, para não citar nome de religião, a gente tem a maior e tem a menor. Se fosse ao contrário, um menor chegasse ao poder e bloqueasse. É isso que a gente traz o alerta no nosso programa de hoje, a gente conscientizar as pessoas que quer optar por religião, ok, seja a sua religião, mas nos seus limites, não ofendendo a outra. Exatamente. E é interessante também a gente fazer uma distinção que o direito brasileiro, ele já tem essa lei de racismo que pune quem comete a intolerância religiosa, mas tem também a chamada injúria preconceituosa. Exato. O nosso Código Penal, ele é previsto no artigo 140, parágrafo 3º, a injúria preconceituosa, que é exatamente você ofender a dignidade ou decoro de alguém com um fundo de preconceito religioso, por exemplo, ou um fundo de preconceito racista. Exato, exato. E o mais interessante, essas pessoas que têm religião, eles não querem que você tolere. Porque tolerar é eu aguentar você, eu te aguento. Não é isso. Eles querem respeito. Deus é um só. Há várias formas de adorar esse Deus. Eu quero respeito na minha adoração. E também eu quero ter respeito em não ter adoração, que são os ateus. É um tema bem legal, mas nosso programa está chegando ao fim, felizmente. Fica o convite para outro tema, os senhores, a gente vir debater coisas. E deixa aberto considerações finais, professor Daniel, Dr. Wilton, quiser falar alguma coisa, deixar algum contato, Pronto. deixar dúvidas. Eu queria inicialmente agradecer o convite, acho que essas oportunidades são ótimas para a gente aprender um pouco mais, a gente sempre aprende debatendo. Exatamente. E sempre que quiser convidar novamente, estou à disposição. E gostaria de deixar a mensagem que, na verdade, a religião não é para desunir, é para unir. A gente tem que buscar, independente, todas as religiões ela tem um elo em comum, que é buscar fazer o bem, buscar se melhorar. Então vamos buscar seguir um caminho do comum e evitar exacerbar as diferenças de modo preconceituoso. O meu recado, eu quero ser bem claro e dizer que hoje nós temos que respeitar o próximo. Quando a gente consegue respeitar o próximo, respeitar os limites, o mundo seria bem melhor. Com certeza, quando nós respeitamos o próximo, respeitamos os limites do próximo, acho que o planeta ele agradece. Obrigado, senhores. E assim chegamos ao fim de mais uma Sociedade de Direito. Esse programa é transmitido pela FGF TV e disponível no portal www.youtube.com/FGFIES. Envie sugestões sobre temas através do nosso e-mail comunicação@fgf.edu.br ou através das nossas redes sociais, facebook.com/FGFIES e no Twitter, @FaculdadeFGF. Obrigado pela audiência.